Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas e famílias. Hoje, nós vamos ler Isaías 19, 20 e 21. Leiamos. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos do Senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto dele, secarão, serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou caldo, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos exércitos tomou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e oferta de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, obra de minhas mãos. E bendito seja Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria,
veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora? Como nós vamos escapar? Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão! Feche o cerco, ó Média! Já fiz cessar todo gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantem-se, príncipes, e untem os escudos, porque assim me diz o Senhor. Vá e ponha uma sentinela, que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ele enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente com muita atenção. Então, o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: Caiu! Babilônia caiu! Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como trigo na eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas. Levem água para os sedentos. Ó moradores da terra de Tema, levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembanhada, do arco entesado e do furor da guerra, porque assim me diz o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o que restar do número dos flecheiros, homens valentes, os filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Durante o mês de julho, estaremos orando pela vida no Espírito e pela graça de Cristo em cada lar. Os nossos pedidos ao Deus vivo, que nos ouve e nos atende, são: pelo nosso aprendizado, por meio do Espírito Santo, a fim de que a leitura da Bíblia nos revele a pessoa de Jesus; pela direção de Cristo em nossos lares, para que o seu amor e perdão conduzam as famílias, trazendo paz, amor e união; pela provisão do Senhor, clamando para que Jesus sustente cada trabalhador, abra portas de emprego e continue a nos abençoar com o pão de cada dia; pelo poder curador de Jesus sobre as enfermidades físicas e as aflições da alma; pela libertação de vícios, pecados e amarras do inimigo, pelo poder que há no sangue de Jesus; que unidos na fé, na oração e na leitura da palavra de Deus,
Sejamos fortalecidos para caminhar, de geração em geração. Que o amor e a graça de Cristo governem as nossas vidas e os nossos lares, hoje e sempre. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou.